Se você acompanha meus vídeos, minha trajetória, o meu trabalho, você já percebeu que existe algo que move absolutamente tudo que eu faço. Tem um propósito de vida. E a minha missão é levar saúde mental ao maior número de pessoas possível. Tirar o Brasil desses números vergonhosos que encabeçam o número de adoecimento mental no mundo. Mas hoje eu não quero falar de missão. Hoje eu quero começar falando de você. Porque talvez você esteja aqui não por curiosidade, mas por cansaço. Cansaço de viver no automático. Cansaço de sentir que está sempre resolvendo tudo por fora, enquanto por dentro algo continua desorganizado. Cansaço de ser forte o tempo inteiro. Cansaço de ter que dar conta de tudo. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu preciso te dizer algo importante. Se você gosta do meu conteúdo e sente que ele já impactou sua vida de alguma forma, talvez seja a hora de dar um passo além do gratuito. Se você está cansado de repetir ciclos, de carregar dores que nunca foram realmente elaboradas, eu criei uma imersão online chamada Tradutor de Almas. Serão 2 dias ao vivo comigo, mergulhando nos seus traumas, nos seus padrões inconscientes e na forma como a sua história ainda influencia as suas escolhas. Você ainda recebe um e-book com exercícios práticos, também uma aula preparatória e um teste psicanalítico de perfil. O valor para tudo isso é praticamente simbólico perto da entrega. O link está aqui na descrição. Agora sim, você pode continuar seu vídeo. Tem muita gente vivendo uma vida funcional, mas não significativa. Pessoas que acordam cedo, cumprem responsabilidade, trabalham duro, pagam contas, sustentam famílias, resolvem problemas. Mas quando deitam a cabeça no travesseiro, sentem um vazio que não sabem explicar. Pessoas que já conquistaram coisas importantes, estabilidade, reconhecimento, respeito, mas ainda sentem que falta algo essencial. Talvez você seja uma dessas pessoas. Tem uma história na minha vida que me marcou muito. É a história da Ana. Ana chegou até a mim no consultório logo depois de uma conquista profissional, que ela esperava tinha muito tempo. Ela sonhava por essa conquista. Por fora, tudo estava no lugar. Ela estava feliz, realizada, mas por dentro ela sentia um vazio que ela não conseguia dar nome. E foi aí que ela me disse numa sessão: doutor André, eu cheguei onde eu queria e mesmo assim eu não me sinto bem. Parece que às vezes eu sinto que é ingratidão minha, mas é uma dor, uma angústia que eu não sei de onde vem. Aquela frase me impactou demais, aquela frase ficou comigo. Porque é exatamente isso que acontece quando a gente nunca aprendeu a se olhar e a se respeitar. Talvez você tenha aprendido a ser forte cedo demais. Talvez você tenha aprendido a não chorar, porque alguém disse que chorar era fraqueza. Talvez tenha aprendido a não incomodar, porque percebeu que as suas emoções eram um peso para as pessoas ao seu redor. Talvez você tenha aprendido que precisava ser perfeita para ser amada, que precisava performar, ter resultado para ser aceita, que precisava provar valor o tempo todo para ter espaço, até na sua família. E você cresceu, virou adulta, construiu uma rotina, construiu uma identidade baseada naquilo que esperavam de você, nas expectativas. Mas aquela criança que nunca foi ouvida, que nunca foi vista, continua aí dentro. Aquele medo de abandono continua aí. Aquela sensação de nunca ser suficiente ainda mora dentro de você. Aquela necessidade de provar valor ainda está aí, silenciosa, mas determinante. E você tenta resolver isso com produtividade, com meta, com reconhecimento, com resultado, como a Ana fazia. Você tenta preencher com agenda cheia, com conquista, com validação externa. Mas nada disso resolve uma dor que nunca foi compreendida. Porque dor não resolvida não desaparece, ela se manifesta. Ela aparece na ansiedade, que você não sabe explicar, ela aparece na irritação desproporcional, ela aparece na dificuldade de confiar, ela aparece na autossabotagem, quando tudo começa a dar certo. Deixa eu te dizer algo com muito respeito: você não é fraca, você não é desajustada, você não é incapaz, você só nunca foi ensinada a se ouvir e a se entender.
A nossa sociedade ensina que a gente tem que produzir, competir, performar, acumular, mostrar resultado. Mas não ensina a gente a lidar com a rejeição. Não ensina a gente a lidar com a culpa, não ensina a lidar com trauma, não ensina a lidar com medo. Não ensina a lidar com a nossa própria mente. E quando essas dores não são compreendidas, elas viram doença, viram sintoma e governam a nossa vida. Você começa a reagir mais do que escolher. Você começa a se defender mais do que se entregar. Você se cala antes de ser rejeitada. Você acaba repetindo padrões que você jurou que nunca ia repetir. Você entra em relacionamentos que você prometeu que nunca mais estaria e nunca mais entraria. Você aceita situações que você sabe que você não deveria aceitar. E depois você arrasta culpa por isso. E aí, quando eu vou falando dessas situações, eu vou me lembrando de pacientes que passaram pela minha vida, como, por exemplo, eu vou chamar de Camila, obviamente o nome está trocado para alterar, para preservar a privacidade. Camila sempre se descrevia como, ai, doutor André, eu sou difícil de amar. Ela tinha uma beleza enorme por dentro, uma inteligência rara, mas cada vez que alguém se aproximava de verdade, ela encontrava uma forma de se afastar. Não era maldade, era um mecanismo muito antigo de proteção. Lá, bem no fundo, ela acreditava que se as pessoas vissem de verdade, a vissem de verdade, a conhecessem, as pessoas iam embora de qualquer forma. Então ela preferia ir primeiro. Ela tinha uma crença pessoal a respeito de si mesma muito desfavorável. Quando ela entendeu isso, que isso era crença pessoal, com suavidade, sem julgamento, a vida dela mudou. Ela não mudou, claro, da noite para o dia, mas ela parou de se culpar, parou de se depreciar, e isso já foi libertador. Nessa minha história de clínica e de consultório, eu já vi milhares de pessoas sabotarem relacionamento por medo de serem abandonadas. Já vi pessoas destruírem oportunidade porque, no fundo, acreditavam que não eram capazes. Eu já vi mulheres extraordinárias viverem uma vida pequena emocionalmente, porque nunca acreditaram que mereciam mais. E eu precisei olhar para isso na minha própria história. Eu precisei ter coragem de admitir que muitas das minhas decisões não eram escolhas conscientes, eram repetições. Repetições de crenças antigas, repetições de medos silenciosos, repetições de feridas não elaboradas. Foi aí que a psicanálise entrou na minha vida. E ela não entrou como uma teoria fria, ela entrou como um espelho. Ela me obrigou a olhar para mim sem filtro. Ela me mostrou que nada em mim era aleatório, que as minhas reações tinham uma raiz, que as minhas escolhas tinham um porquê, que os meus medos tinham uma origem. E eu descobri algo que mudou tudo em mim. Nada em nós é aleatório. Sua forma de amar tem história. Sua forma de fugir tem história. O seu jeito de se irritar tem um porquê. A sua necessidade de se calar tem uma razão. A sua ansiedade tem história. A sua insegurança tem uma raiz lá na sua infância. Quando você entende a sua história, você deixa de ser refém dela. Autoconhecimento é liberdade. Autoconhecimento é blindagem emocional. Não blindagem de quem se fecha para o mundo, mas blindagem de quem entende o que sente, de quem reconhece os seus gatilhos, de quem aprende a respirar antes de responder, de quem aprende a escolher antes de reagir. Quando você se conhece, você se fortalece. E quando você se fortalece, você protege quem você ama. Você começa a criar filhos mais seguros, você começa a construir relações mais maduras, você começa a se posicionar com mais clareza. Você começa a dizer não sem se sentir culpado. Você começa a escolher com consciência. Você começa a viver de forma mais intencional. E isso é maravilhoso. Eu me lembro de uma outra história que me marcou demais, que é a história da Sandra. Claro, esse nome é fictício. A Sandra veio para a formação em psicanálise dizendo que queria muito ajudar as pessoas. Mas nas primeiras semanas ela foi percebendo que o maior presente estava sendo para ela mesma. Que a formação estava transformando, era a vida dela. E ela me escreveu uma mensagem uma vez. Doutor André, eu aprendi a ser mais gentil comigo.
Com isso, eu fui ficando mais gentil com todo mundo ao meu redor. Ela não precisou mudar de vida para se sentir inteira. Ela só precisou entender a vida que ela já estava vivendo. Eu poderia continuar aqui, gente, atendendo pessoas individualmente, milhares de pessoas, impactando uma a uma. Ou eu poderia formar pessoas para fazer isso. Porque quando você forma alguém, você multiplica o impacto. Quando você prepara alguém emocionalmente, você não impacta apenas aquela pessoa. Você impacta a família dela, os filhos dela, você impacta uma comunidade inteira, você impacta gerações. Foi assim e foi por isso que nasceu o Instituto Andréa Vermont. Não apenas como um lugar de formação, mas como um movimento. Um movimento de pessoas que decidiram acordar para a própria vida, que decidiram transformar dor em propósito, que decidiram amadurecer emocionalmente, que decidiram ser felizes com a sua própria história. Eu sei que quando alguém começa a considerar esse caminho, surgem dúvidas. E elas são legítimas. Psicanálise no Brasil é uma formação livre e ela não depende do reconhecimento do MEC, porque não é uma graduação universitária, ela é uma formação. O que forma um psicanalista é o estudo consistente, é o aprofundamento teórico, é prática orientada, é ética e responsabilidade. Para iniciar essa formação, você não precisa ter faculdade. Aliás, essa não é uma condição. É apenas ensino médio completo. Você não precisa ter formação na área de saúde. Você só precisa ter ensino médio completo e disposição para estudar com seriedade. Talvez você esteja pensando no tempo, mas é longo, demora. Pensando se você consegue conciliar com a sua rotina. Deixa eu te contar uma coisa. A formação foi estruturada para que você possa estudar de forma organizada, com método e com progressão clara. Uma metodologia criada por mim, que vai se encaixar diretamente na sua rotina e vai tornar possível. Existe compromisso, existe acompanhamento e existe estrutura para que você caminhe nessa formação com segurança. Talvez você esteja vivendo uma carreira que paga suas contas, mas que não alimenta a sua alma. Talvez você esteja sentindo que poderia fazer algo com mais significado. Talvez você esteja se perguntando se é isso mesmo que você quer fazer pelo resto da sua vida. Eu não estou dizendo que você deve agir por impulso. Estou dizendo que você pode construir uma transição com consciência. Você pode continuar onde você está enquanto você se prepara. Você pode amadurecer enquanto organiza o seu novo caminho. A psicanálise permite que propósito e profissão caminhem juntos. E sim, é uma profissão com alto potencial de rentabilidade. Não porque seja uma promessa fácil, mas porque existe uma demanda real por saúde mental e escuta qualificada. Milhões de pessoas sofrendo por falta de profissionais qualificados. As pessoas querem ser compreendidas, as pessoas querem ser ouvidas de verdade. Mas antes de ser profissão, a formação em psicanálise é uma transformação. Você não começa pensando no dinheiro, você começa porque quer viver com mais sentido, porque quer se entender, porque quer crescer. E quando você vive com mais sentido, todo o resto se organiza. Talvez o que esteja te trazendo aqui não seja curiosidade. Se você chegou até aqui, o que está te trazendo aqui é um chamado. Existe uma parte sua que ainda acredita que você pode viver algo muito maior do que você está vivendo. Não desista dessa parte sua. Não silencie esse sonho só porque você já é adulto. Não aceite viver uma vida pequena emocionalmente se você sabe que pode ir além. Não aceite sobreviver quando você pode viver com consciência. Em breve, vamos abrir as vagas da formação em psicanálise durante a nossa imersão, sábado e domingo, Tradutor de Almas. A imersão é um mergulho, é um despertar. É o momento em que muitas pessoas finalmente traduzem as suas dores, organizam a sua história, entendem seus padrões e descobrem força onde antes só havia confusão. Porque antes de traduzir a dor do outro, você precisa traduzir a sua. Se você ainda não se inscreveu na imersão Tradutor de Almas, o link está abaixo na descrição desse vídeo. Este
é o seu momento de acordar. Este é o seu momento de voltar a sonhar. Esse é o começo de um novo capítulo da sua vida. E eu estarei lá caminhando com você e segurando na sua mão.